Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Diego Nogari e eu queria convidá-los a participar gratuitamente de um treinamento de introdução a Machine Learning e Inteligência Artificial que a gente vai fazer no YouTube e serão 13 aulas, aí aproximadamente 1 hora cada aula. A gente vai fazer isso de segunda a sexta-feira a partir das 20 horas. A proposta disso é ser um treinamento gratuito, então não tem que pagar nada, não tem que enviar comprovante de nada, mas se você achar que o treinamento trouxe algum benefício, te trouxe um valor, né, para a sua carreira, para a sua vida, tenta ajudar o próximo, tenta pegar aí na sua região, seja no seu bairro, na sua cidade, no seu prédio, na sua família, numa comunidade próxima e, sei lá, dá uma cesta básica, paga um boleto, compra uma marmita, entrega para alguém que está em situação de rua, tente ajudar alguém que está próximo a você. E aí com isso a gente vai tentar diminuir um pouco o impacto que a pandemia está causando aí no país inteiro, tá bom? Vejo vocês lá. Olá pessoal, meu nome é Mário Menezes e vou falar com vocês aqui nesse curso que o professor Diego está promovendo sobre regressão linear. Nós vamos fazer aí uma introdução à regressão linear, depois nós vamos falar sobre regressão multivariada e também vamos falar sobre regressão logística. Espero que vocês gostem deste módulo, espero que possa contribuir bastante para a formação de vocês e que, obviamente, vocês colaborem com esse projeto, que é um projeto muito interessante. Então vamos lá. Um pouquinho sobre mim, para que vocês me conheçam. Eu sou físico, formado aqui em São Paulo pela PUC. Também sou professor e pesquisador, professor no Mackenzie, pesquisador no IPEM. Tem alguns projetos aí no GitHub, algumas coisinhas também publicadas no LinkedIn e alguns outros lugares. Mas isso é de menos. Vamos lá, vamos falar sobre regressão linear. Análise de regressão, nós utilizamos a análise de regressão para explicar ou para modelar o relacionamento entre uma variável y, que a gente chama de variável resposta, uma variável de saída, ou variável dependente, e uma ou mais variáveis preditoras, também chamadas de variáveis de entrada ou variáveis explicativas. Essas variáveis, normalmente, a gente destaca essas variáveis ou dá um nome de x1, x2, xp, por exemplo. Quando p é maior do que 1, a gente tem o que a gente chama de regressão múltipla ou regressão multivariada. Quando p é igual a 1, nós temos a regressão simples, que é o nosso conteúdo desse primeiro módulo. Para trabalhar com análise de regressão, nós temos algumas restrições. A nossa variável resposta, ela deve ser uma variável contínua. As variáveis explicativas, elas podem ser tanto contínuas quanto discretas ou categóricas, ou seja, podem representar classes de algum tipo de valor qualquer. Um dos conceitos chaves, conceitos importantes quando a gente fala de regressão linear, é que nós estamos falando de uma variação constante, ou seja, para cada acréscimo de uma unidade de uma variável explicativa, no caso da regressão simples, daquela nossa variável explicativa, nós vamos ter um acréscimo constante na variável resposta. O acréscimo aqui, obviamente, pode ser positivo ou negativo, né? No sentido de que você tem esta variação constante na sua variável resposta por conta do acréscimo de uma unidade na variável explicativa. Para que a gente faz uma regressão linear, uma análise de regressão? Por exemplo, para fazer predições de observações futuras. Você tem um conjunto de dados em que você constrói o seu modelo e aí chegam novos valores de da sua variável explicativa. Então, usando o modelo, você faz previsões. Qual deve ser o valor da sua variável resposta? A gente também pode fazer um modelo para entender como que a variável explicativa e a variável resposta estão relacionadas. Qual é o tamanho do efeito do relacionamento entre essas duas variáveis.
e também para tentar entender ou para ter uma descrição geral da estrutura dos dados que nós temos ali. A análise de regressão é uma técnica razoavelmente antiga. Desde o início do século XIX a gente já tem trabalhos que usavam esses princípios, né? Alguns caras famosos como o Legendre, Gauss e outros aí trabalharam com esses conceitos, mas o cara que deu o nome, digamos assim, a esta técnica de regressão foi o Francis Galton, num trabalho que ele fez lá em 1875, quando ele estava estudando algum relacionamento entre a altura de pais e filhos e etc. E aí ele então cunhou este termo regressão à mediocridade. Na época ele usou esta expressão e depois, se você quiser, você pode dar uma olhada na Wikipédia, você vai ter uma história bem interessante sobre como aconteceu, como foi essa pesquisa que o Galton fez. Nós estamos falando de modelo, né? Uma regressão linear, a gente está construindo um modelo. E quando a gente fala de modelo, nós temos que lembrar que modelo é uma abstração da realidade. Ou seja, você vai deixar de lado alguns aspectos menos relevantes daquela realidade, daquilo que você está estudando, e vai fazer esta simplificação porque você tem um propósito, ou seja, você tem uma finalidade. Então, o modelo ele é feito para tentar entender e explicar uma realidade, mas para que o modelo seja construído, a gente vai ter que fazer essa abstração. Então, a gente deixa de lado aspectos relevantes e então faz o modelo com uma finalidade bastante específica. Nós estamos vivendo nesse período uma explosão de uso de modelos, né? Então a gente tem modelos epidemiológicos, modelos de crescimento de economia, modelos financeiros e assim vai. Um modelo mais em voga nesse nosso período atual são os modelos epidemiológicos, que tentam exatamente explicar como que se comporta essa epidemia, né, essa pandemia que nós estamos vivendo neste momento. Para que esse modelo seja construído, uma série de abstrações são feitas, ou seja, você simplifica um monte de coisas da realidade para conseguir colocar isso numa formulação matemática que seja apropriada para aquele propósito que você quer. Então é óbvio que é uma simplificação, é óbvio que você deixou coisas de fora, mas essa é a ideia de modelo. Você faz uma abstração, simplifica para poder fazer alguns estudos e entender alguns aspectos. É por isso que o George Box tem uma frase que é atribuída a ele, uma frase muito famosa, e ele diz o seguinte, que todos os modelos são errados, mas alguns são úteis. Exatamente por isso. Quando a gente vai fazer modelagem estatística, a gente tem que tomar alguns cuidados, ou seja, você tem alguns caminhos e alguns detalhes deste percurso que você precisa tomar bastante cuidado. Então, por exemplo, você precisa escolher o tipo correto de análise estatística que você vai fazer, ou seja, qual modelo, qual tipo de abordagem que você vai utilizar. A escolha desta análise estatística ela tem alguns critérios. Então, por exemplo, qual a natureza dos dados que você tem, qual é a questão que você quer responder. Essas duas primeiras perguntas, essas duas primeiras decisões que você vai tomar, elas vão te ajudar na escolha desta análise estatística correta. Um dos critérios chaves é você entender que tipo de variável resposta você tem, você está lidando. Como que esta variável resposta é? Outra coisa é você entender a natureza das suas variáveis explicativas. Mas o que é a variável resposta? Para a gente entender esse vocabulário. É aquela variável que você está procurando entender, que você quer explicar. Normalmente, se você está com um modelo linear simples, é a variável que vai no eixo Y do gráfico. Então a gente chama
esta variável de variável resposta. A outra variável, no caso da regressão linear simples, é a variável explicativa. É a que vai no eixo x. Ela é a nossa variável que, entendendo e estudando como ela se comporta, a gente vai entender como que este comportamento da variável explicativa afeta a variável resposta. Então a gente tem alguns nomes, né? Variável resposta, variável dependente, variável alvo. Esses são alguns sinônimos de variável resposta. Para a variável explicativa, nós temos alguns sinônimos também. A preditora, pode ser a variável independente, ou seja, são nomes sinônimos para essas duas variáveis. Outra coisa que a gente precisa considerar quando a gente vai fazer a nossa modelagem estatística é como que as variáveis que você tem na sua análise medem aquilo que ela se propõe a medir. Ou seja, qual é a escala de mensuração das suas variáveis. Que tipo de variável você tem? Por exemplo, uma medida contínua, uma variável do tipo altura, peso, etc. Então você tem uma variável que pode assumir números reais. Mas também você pode ter variáveis do tipo categóricas, ou seja, que são classes. Ela pode ter 2 ou mais níveis. Por exemplo, sexo ou gênero vai ser um fator com 2 níveis, masculino e feminino. A cor pode ser um fator com 7 níveis, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. Você vê que esses fatores ou esses níveis, neste caso aqui, eles não têm ordem, não tem nenhum tipo de diferença do ponto de vista de posição entre esses níveis. Eles são igualmente no mesmo nível, tá certo? Então esse é um tipo de variável que a gente tem. E você precisa entender no seu conjunto de dados que tipos de variáveis você está lidando. Então a gente tem algumas questões que precisam ser respondidas quando a gente vai fazer análise estatística. Qual das nossas variáveis é a nossa variável resposta? Ou seja, você precisa identificar no seu conjunto de dados qual é a sua variável resposta. Você também precisa identificar quais são as suas variáveis explicativas, se você estiver trabalhando com a regressão multivariada, que a gente vai analisar a seguir, ou qual é a sua variável explicativa no caso da regressão linear simples. Outra coisa, as suas variáveis explicativas, elas são contínuas, categóricas ou uma mistura desses dois tipos? Que tipo de variável resposta você tem? É uma variável contínua? É uma contagem, uma proporção, um tempo de morte ou uma categoria? Ou seja, são perguntas, questões que você precisa responder e a partir dessas respostas você vai definir qual é a abordagem, a análise estatística que você vai fazer. Aqui tem 3 tabelas ou 3 pedaços de conjuntos de dados que mostram tipos de variáveis diferentes, que é exatamente como aparece num conjunto de dados do mundo real, digamos assim. Então, por exemplo, eu posso ter esta variável, que é o nome do carro. Isso é uma variável categórica, ou seja, é só um rótulo, só um nome. Não existe uma outra propriedade nesse tipo de variável. A gente chama essa variável de variável nominal. A escala de mensuração dela é uma variável do tipo nominal. Depois eu tenho uma outra variável, que é o ano. Neste caso, são números que estão representados aqui. Estes números, eles representam de alguma maneira, tem uma ordem. Então, você sabe que o do 2013 vem antes do 2014, que vem antes do 2017. Além disso, você tem intervalos definidos entre estas variáveis. E você pode fazer diversos tipos de operações, de contas com essa variável. Então, essa é uma variável que a gente pode definir na escala de mensuração como uma variável de razão ou como uma variável intervalar.
nós temos 4 tipos de escala na escala de mensuração. A variável ela pode ser nominal, que é só um rótulo. Ela pode ser ordinal, ou seja, existe algum tipo de relacionamento de ordem, então você consegue fazer com esse tipo de variável uma ordenação dessas variáveis. Você consegue dizer quem é maior que quem. Você pode ter um outro tipo de variável que é chamado de intervalar, onde os intervalos entre essas variáveis são significativos. Então, não só você consegue ordenar, mas você consegue dizer, digamos, a distância entre esses intervalos também é possível de medir. E um outro tipo de variável, que é a variável do tipo razão, que é, digamos assim, o tipo mais completo de uma variável, com a qual você consegue fazer todo tipo de operação matemática que você quiser. Uma variável do tipo intervalar, por exemplo, são as escalas de temperatura Celsius e Fahrenheit, que são escalas que não são absolutas, né? A escala Kelvin já é uma escala do tipo razão. Na escala do tipo razão, o zero da escala ele é um número significativo que tem uma relação com a propriedade física daquilo que está sendo medido. Então, o zero, por exemplo, na escala Celsius, 0 graus Celsius, é muito frio, mas não tem a ver com o princípio do que seja a temperatura, né? Então, na escala Kelvin, o zero da escala Kelvin está diretamente relacionado com a definição de temperatura. Então, a gente diz que é um zero significativo, por isso que é uma escala do tipo razão. Bom, voltando. Outro tipo de variáveis que a gente tem aqui. Eu tenho aqui, no caso, o gênero, o sexo, female, male e assim por diante. Aqui eu tenho uma variável bem interessante, que é esta race. Isso daqui acontece muito nos conjuntos de dados reais que a gente pode ter por aí. Esta variável, ela está codificada. Ela é uma variável do tipo categórica, ou seja, uma variável de uma escala de mensuração nominal, tá certo? Mas ela está codificada. E a codificação raça, né, aqui, ela pode ser, por exemplo, assim, raça, vamos dizer aqui, o que a gente chama de raça, né? Vamos colocar aqui uma indicação de raça de maneira simples, né? Só para a gente alguma coisa assim, tá? Então, apesar de a gente ter aqui no conjunto de dados números, tá? Esses números não são, essa não é uma variável numérica, ela é uma variável categórica, uma variável que precisa ser considerada quando você estiver fazendo qualquer tipo de tratamento de manipulação com esses dados, tem que ser considerado como sendo uma variável categórica, que indica classes, tá? Isso pode acontecer muito, então é preciso que toda vez que você vai começar a fazer alguma análise, você precisa tomar cuidado e prestar atenção o que é que você tem no seu conjunto de dados. Precisa entender o conjunto de dados, porque a partir desse entendimento você vai primeiro classificar direito as suas variáveis, vai trabalhar com essas variáveis de modo correto e também entendendo as variáveis, você vai tomar decisões melhores com relação a qual análise estatística correta que você tem que fazer. O modelo linear, ou seja, a regressão linear simples, é uma regressão que a gente expressa por a fórmula bem conhecida da equação de reta. Y é igual a B0 mais B1x. B0 é o valor onde a reta corta o eixo Y, ou seja, quando x é zero, então a variável y é igual a B0. E o B1, no caso de uma equação de reta, é a inclinação da reta, tá certo? O que nós estamos fazendo aqui, quando a gente faz este modelo,
nós estamos fazendo uma estimativa da linha de regressão verdadeira da população. Isso é uma afirmação aqui, esta frase é muito importante, porque indica que você está fazendo uma inferência a partir dos dados que você tem, uma inferência de algum parâmetro da população. Esse parâmetro é a linha de regressão da população. Esta linha de regressão, ela descreve como que a gente chama de resposta média muda conforme a variável x. Tá? Os valores observados para esta variável y, eles têm uma variação em torno da média e eles assumem uma distribuição normal, e a gente tem uma hipótese, a gente vai ver com mais detalhes, de que esta variação tem sempre o mesmo desvio padrão. Isso é uma coisa bastante importante. É como se você pegasse pequenos pontos assim, tá? Não sei se eu vou conseguir desenhar isso aqui muito direitinho não, mas vamos fazer rapidinho aqui a mudança de cor. Então, em cada ponto que você tem na sua variável resposta, você tem uma pequena distribuição assim. Tá? O valor que você tem, então, ele representa a média dessa distribuição. Então, o que nós temos é uma... O que nós temos é uma... Aqui, por exemplo, eu fiz aqui o eixo X e o eixo Y, né? Deu uma entortada aqui, mas tudo bem. Então, você tem o ponto vermelhinho, que é o valor de Y, que está lá no seu conjunto de dados. Tá? Mas quando a gente está fazendo este modelo linear, nós estamos trabalhando com esta hipótese de que o valor de Y, ele na verdade é a média de uma distribuição que você tem ali. Então, para cada valor de x, aqui que você tem, o valor de y, ele tem, nós estamos trabalhando com a média, a gente assume que nós temos a média de uma distribuição normal. E essa distribuição tem o mesmo desvio padrão, tá? Ou seja, essas distribuiçõezinhas que eu desenhei aqui, não muito bem, elas têm que ser todas digamos, com a mesma largura. Tá? Essa ideia de que tem o mesmo desvio padrão tem que ter a mesma largurazinha. Você não vê essa distribuição, ela nem sempre está presente. Normalmente a gente tem só um ponto de dados de y para cada x. Tá? Mas pode ser que aconteça, por exemplo, experimentos físicos, experimentos que são mais relacionados às ciências exatas. Às vezes você tem para o mesmo ponto X várias medidas do equipamento. Então, para aquele mesmo ponto você tem então uma distribuição de valores. Tá? Essa distribuição ela precisa ter o mesmo desvio padrão para todos os valores de X. Mesmo que eu tiver com um X lá na frente, por exemplo, estou com esse X aqui. Ó, tá? Aí eu tenho aqui o Y desse cara, digamos que o Y seja esse daqui. Então, para este cara, eu tenho que ter a mesma distribuição. Não consegui fazer, mas é como se tivesse. Tá? Então, essa distribuiçãozinha que eu desenhei aqui, ela tem que ter o mesmo desvio padrão, a mesma largura para todos esses Y. E isso é uma hipótese, uma premissa do método que a gente utiliza para fazer a regressão linear. Então, o nosso modelo vai fazer o quê? Ele vai fazer uma estimativa dos parâmetros da população. A gente não conhece os parâmetros da população, nós vamos fazer uma estimativa, e nessa estimativa, o que vai acontecer? Nós vamos ter um erro. Tá? Então, o nosso modelo ele vai trazer essas duas estimativas, beta 0 e beta 1, e a gente sabe que vai ter um erro associado. Tá? Este erro é o cara com quem a gente lida, com quem a gente trabalha, para poder definir ou determinar os melhores valores
dos betas. Então você sabe que você vai ter um erro, a sua reta, o seu modelo de regressão não vai ser perfeito, então você trabalha com o objetivo de minimizar este erro. Para minimizar o erro, a gente utiliza o método dos mínimos quadrados. Tá? Por quê? Porque o erro ele pode ser tanto positivo quanto negativo, então para que eu não some erros positivos e negativos, eles vão dar valores próximos de zero. Então, para que a gente não caia nessa armadilha, a gente eleva esses valores dos erros, a gente chama de resíduos também. A gente eleva esses valores ao quadrado, soma todos eles e extrai a raiz quadrada. Tá? Ou trabalha com esses valores quadrados, mas você então define qual é a melhor reta, ou seja, quais são os melhores valores de beta 0 e beta 1, de modo que a soma quadrada dos meus resíduos seja a mínima possível. Tá? Então, como isso é uma função quadrática, né, porque você elevou ao quadrado, então você vai ter uma função do segundo grau e o seu objetivo é encontrar este valor mínimo aqui, este valor mínimo, sabendo que este valor aqui, então o que acontece? Você tem aqui dois valores, né? Tá? E esses caras, na verdade, eles são os teus betas, tá? Então aqui você tem, por exemplo, o beta 1 e aqui você tem, nossa, que horrível ficou isso daqui, o beta 0, tá? Ou seja, qual é esse conjunto de beta 0 e beta 1 que vai me dar o menor valor aqui nesta curva dos resíduos. Esse é o método dos mínimos quadrados. Tá? Encontrar, então, estes dois valores que minimizem esta função quadrática dos resíduos. Muito bem, então, falando agora do método dos mínimos quadrados, a gente utiliza ele na regressão linear simples, na regressão que você tenha polinômios, ou na regressão linear múltipla, multivariada. Então, para usar o método dos mínimos quadrados, a gente tem algumas premissas, algumas hipóteses estatísticas que precisam ser satisfeitas, porque senão você pode ter problemas na hora de interpretar o modelo que você está construindo. Então, a primeira premissa é normalidade, ou seja, para valores fixos da variável independente, a variável dependente é distribuída normalmente. É isso daqui que eu mostrei, tá vendo esses valorzinhos aqui? Então, para um valor fixo de x, a variável y tem uma distribuição normal, tá? Essa é a primeira premissa do método dos mínimos quadrados. A segunda premissa, independência. Os valores de y são independentes uns dos outros. Então, o valor do y1 não depende, não vai afetar em nada o valor do y2. O valor do y4 não depende do valor do y3. Então, isso é uma premissa importante. Linearidade. A variável dependente está linearmente relacionada com as variáveis independentes. O que significa isso? Que o beta, que é o termo de relacionamento, ele é um termo linear. Então não é um beta quadrado, não é um beta ao cubo que você tem aqui, não é log de beta, ou seja, é somente beta, um termo linear. E por último, esse palavrão aqui, homocedasticidade, que significa a variância de y é constante, ou seja, não varia conforme o nível das variáveis independentes. Isso é esta hipótese que nós colocamos aqui, ó, certo? De que tem o mesmo desvio padrão. O que significa ter o mesmo desvio padrão? Tem a variância constante. Então, lembra que quando eu desenhei essas distribuiçõezinhas aqui, essa é a ideia. Essas distribuições elas têm que ter a mesma variância. Tá? É isso que significa homocedasticidade. Então,
Não importa se você está com um x próximo de zero ou com um valor de x maior. A variância da sua variável independente aqui tem que ser constante. Tá? Tem que ter a mesma variância. Esta variânciazinha que nós estamos falando aqui. Tá? Isso é importante, porque não é você pegar a sua coluna do y e achar que aquela é a variável que tem que ter variância constante. Não, não é isso. É essa hipótese de que cada valor de y que você está usando, na verdade, ele representa a média daquela distribuiçãozinha normal que está ali desenhada. Então, essas distribuiçõezinhas normais, todas elas têm que ter a mesma variância. Outra premissa, variável explicativa x é medida sem erro. Então, eu não tenho erro em x, não tenho nenhuma variação em x. A diferença entre o valor medido de y e o valor predito é chamado de resíduo. É aquele ezinho que eu tinha mostrado aqui. Este aqui é o nosso resíduo. Tá? Os resíduos são medidos na escala de y e eles também têm que ter distribuição normal. Isso aqui é uma outra coisa muito importante. Os resíduos também têm que ter distribuição normal. Por que isso acontece? Por conta dos processos aleatórios que nós estamos trabalhando. Se a gente tem uma distribuição normal aqui da variável y em torno, né, desta média, quando a gente faz o modelo, o nosso modelo ele vai passar por aqui, tá certo? E ele vai estar distante, eventualmente a gente vai errar o valor exato do y. Então, como você tem um monte de pontos de y aí, e você tem, então, em cada ponto desse, você sabe que ele tem uma distribuição normal, as diferenças, ou seja, os resíduos entre o modelo e os valores reais, também precisam ter uma distribuição normal. E a gente faz uma verificação para ver se isso acontece. Então, essas são premissas importantes do método dos mínimos quadrados. E toda vez que a gente faz um modelo linear, a gente precisa verificar se o nosso modelo está satisfazendo essas hipóteses. Senão, a gente tem que fazer alguns acertos para que isso aconteça. Eu vou fazer agora um exemplo dessa regressão linear simples. Então eu vou mudar aqui para o RStudio. Eu vou fazer esses exemplos no R, tá? Mas os exemplos eles podem ser feitos em qualquer outro ambiente. Eu vou fazer no R porque é o ambiente que eu trabalho mais constantemente. Muito bem. O dataset que a gente vai utilizar para fazer este exemplo, ele é um dataset que tem a taxa de nascimento de 2002 nos Estados Unidos para os 51 estados americanos e também mais o Distrito de Colômbia, onde está a capital Washington. E a gente tem taxa de nascimento para mães entre 15 e 17 anos e também para uma outra idade, acho que entre 18 e 19, alguma coisa assim. E também tem uma outra variável que é o nível de pobreza. Então, a taxa de nascimento, que é a nossa variável alvo, ou seja, a variável que eu quero entender, ela é definida como sendo a taxa de nascimento por 1.000 meninas de 15 a 17 anos em 2002. E x, a nossa variável explicativa, então, é a taxa de pobreza, ou seja, o percentual da população daquele estado que vive em casas com rendas abaixo do nível de pobreza definido pelo governo federal. Esses dados, então, vêm dessa fonte aqui, Mind on Statistics, na terceira edição, de Utz and Heckard. Então, o que nós estamos interessados é o seguinte: nesta variável chamada Birth 15 to 17, que é essa taxa de nascimento, então, por 1.000 meninas de 15 a 17 anos. Qual que é a ideia? Conforme aumenta a pobreza, aumenta também o número de meninas que se tornam mães, né? E nós queremos entender esse relacionamento e a gente quer entender até que ponto essa taxa de pobreza então consegue explicar o número de meninas que se tornam mães. Para cada 1.000 meninas entre 15 e 17, quantas se tornam mães
por ano, tá certo? Nesse ano de 2002. E a nossa variável explicativa, então, tem esse nome aqui, POV-PCT, tá certo? Então, é essa taxa de pobreza, essa variável explicativa. Então, eu estou usando aqui o R Markdown, né? Então, aparecem esses símbolos aqui, mas é porque isso é um documento. Eu vou ler, então, vou carregar essa minha biblioteca, Reader, para fazer a leitura desse conjunto de dados. Faço a leitura do conjunto de dados e vou também fazer um gráfico simples para entender como que essas duas variáveis se mostram. Então isso aqui é um pouco de análise exploratória. Obviamente eu não vou fazer aqui toda a análise exploratória, né? Mas só para a gente ter uma ideia. Então em X eu tenho a variável POV-PCT, que é esse percentual de pobreza, a taxa de pobreza, e em Y este birth to 15 to 17, que é a nossa variável alvo, ou seja, taxa de meninas por 1000 meninas que se tornam mães, tá certo? O que eu percebo? Eu percebo que existe um leve, digamos assim, relacionamento entre essas duas variáveis, né? Parece que se você olhar aqui, olha, né, parece que tem assim uma linha. Obviamente os pontos estão bem dispersos, né? E essa dispersão dos pontos já é um indicativo que o nosso modelo, com uma regressão linear simples, não vai conseguir explicar tudo. Ou seja, ele vai passar longe de muitos pontos. Passando longe de muitos pontos significa que ele tem um poder de explicação menor. Tá? Então essa é uma ideia que a gente já precisa se lembrar. Quando a gente fala de poder de explicação do nosso modelo, está relacionado com o quão perto ele passa de todos os pontos que você tem. E a gente já percebe aqui que não vai dar para passar perto de todos os pontos. Uma reta não vai conseguir passar perto de todos os pontos numa situação dessa daqui. Como é que a gente constrói o modelo de regressão linear simples, então, aqui no R, que é a linguagem estatística que nós estamos utilizando? A gente usa essa função LM, tá? E aí eu escrevo o modelo num formato que é chamado um formato de fórmula, né? uma fórmula no R. Então eu tenho aqui a minha variável alvo, variável resposta, e aqui a variável explicativa. No caso aqui é uma regressão linear simples, então só tem uma variável explicativa. Aqui no meio eu tenho um til. Tá? O símbolo que está aqui é um til. Talvez não dê para perceber direitinho, mas é um til que tem aqui. Muito bem. Como que eu leio isso daqui? Eu leio da seguinte maneira. R construa um modelo linear. LM é de Linear Model. Então construa um modelo linear da variável birth 15, né, to 17 aqui, como função da variável POV-PCT. Então esse til aqui significa como função. Então é esta variável como uma função desta variável. Os dados que você vai usar para construir o modelo estão indicados aqui neste parâmetro. Então ele vai construir o modelo, eu vou executar este código, eu executo e atribuo o resultado aqui nesta variável, e agora eu vou fazer um sumário do modelo, ou seja, o resultado do modelo. Quando a gente tem um modelo de regressão linear, a gente precisa analisar esse modelo e tem algumas coisas importantes que a gente tem que analisar no nosso modelo. Por conta do nosso tempo, né, que a gente tem aqui pouco tempo, então eu vou focar aqui o nosso olhar somente nesta coluna aqui, tá certo? E também neste valor que nós temos aqui embaixo. Meu desenho está horrível, né? Que é o R² ajustado, tá certo?
Então, começando aqui por esta coluna, eu vou analisar aqui este PR, o p-valor, tá certo? Para cada um dos valores que foram estimados do meu modelo. Então, o primeiro parâmetro aqui é o intercept, esse é aquele beta zero, tá certo? Da minha equação. O segundo parâmetro é o POV-PCT, que é o beta 1, que multiplica esta variável aqui, que é como se fosse o x1 lá da nossa equação, tá certo? Os parâmetros estimados estão aqui, essa é a estimativa dos parâmetros, tá? E aí eu olho nesta última coluna para verificar o que a gente chama de significância estatística desses parâmetros que foram calculados aqui por esta função LM. Aqui tem uns códigos, né, tem 3 asteriscos, tem um pontinho, e o significado dos códigos está mostrado aqui. Mas qual que é o critério aqui? O critério é o seguinte, eu procuro esses p-valores, tá certo? Eu procuro o p-valor, tá certo? Que seja menor do que 0,05. Então eu preciso de p-valor que seja menor do que 0,05. Quem que é esse 0,05? É o que a gente chama de nível de significância. Se o parâmetro que foi estimado não tem um p-valor menor do que 0,05, significa que eu não posso rejeitar, que a gente chama de hipótese nula, de que este parâmetro seja zero. Tá? Então, a hipótese nula que a gente tem quando você faz um modelo linear para você analisar a significância dos teus parâmetros, a hipótese nula é de que aquele parâmetro seja zero. Se o p-valor for maior do que 0,05, você não pode rejeitar a hipótese nula. Então você tem que aceitar a hipótese nula de que aquele parâmetro ele tem o valor dele é zero. Se o p-valor é menor do que 0,05, então a gente rejeita a hipótese nula de que seja zero, então ele é um valor significativo. Tá? Então, olhando aqui, este cara, tá certo? 0,098 é maior do que 0,05, pouco maior só, mas é maior, tá certo? Portanto, você não pode rejeitar a hipótese nula de que o intercept seja zero, ou seja, que que a nossa curva de regressão passa pela origem, tá? O outro parâmetro estimado, que é o POV-PCT, ele já tem um p-valor que é bem menor do que 0,05. Esse E a menos 9 aqui, isso significa que este número, tá? Este número 1,19 E a menos 0,9 é equivalente a 0,123456789. Tá? É isso daqui. Ou seja, é muito, muito menor do que 0,05. Né? Então, com certeza, este parâmetro tem significância estatística. Muito bem. Então, a primeira análise que a gente faz no modelo é verificar a significância estatística. A segunda análise que você faz no seu modelo é ver o R quadrado ajustado. Ou seja, esse R quadrado ele é uma medida de quão bem, né, o seu modelo está ajustando, tá certo? Quão bem esse seu modelo se ajusta a esses dados que você tem. Quanto mais próximo de 1, melhor. Se ele é próximo de 0, você tem um modelo muito ruim. Tá? Aí tem o limbo, né? Que é o meio, tá certo? Esse nosso modelo, como a gente já tinha visto no gráfico, tá? Como a gente já tinha visto no gráfico, a gente sabia que o modelo não ia ser muito bom, porque os pontos eram muito dispersos. Então não tem como você construir um modelo com uma reta que passe perto de todos aqueles pontos. Por isso que o nosso R quadrado ajustado, ele está aqui um valor intermediário, 0,52. Para esse nosso exercício aqui, a gente vai ficar feliz com este valor, porque visualmente você sabe que não dá para fazer melhor. Tá? Visualmente não tem como fazer melhor, porque os seus pontos têm uma dispersão muito grande.
Então a gente fica feliz com esse valor. Então, quais são as nossas os pontos aqui que a gente não pode esquecer? Quando você olha para o sumário de um modelo, você precisa analisar os p-valores dos parâmetros que foram estimados e você procura parâmetros, né, você vai usar os parâmetros que têm significância estatística, ou seja, que o p-valor é menor do que 0,05. Se o p-valor é maior do que 0,05, então aquele parâmetro que você estimou ele não tem significância estatística, então ele tem que ser retirado do modelo. A gente vai ver isso quando nós trabalharmos com regressão multivariada. Tá, ok? Muito bem, então essa é a análise que a gente fez. Tem uma outra análise que a gente pode fazer aqui também, assim mais ou menos superficial, mas é importante fazer. É este pequeno sumário que a gente tem aqui dos resíduos. Tá? Este pequeno sumário dos resíduos aqui, ele nos mostra como que os resíduos estão dispersos. Lembra que uma das premissas é que os resíduos também têm uma distribuição normal? Então, um primeiro indicativo de que os nossos resíduos são bem comportados é se você encontrar aqui nessa distribuição, primeiro, uma simetria entre o mínimo e o máximo. Tá? Esses resíduos eles são padronizados muitas vezes, então a gente tem aqui mínimo e máximo e a mediana. Então, mínimo e máximo são mais ou menos simétricos, então ele vai de menos 11 até mais 10, está razoável, e a mediana está muito próximo de zero. Então isso é um bom indicativo de que o nosso modelo está atendendo aquelas premissas do método dos mínimos quadrados. Tá? Então esse outro ponto importante aqui. Tem outras coisas, mas a gente não vai conseguir falar tudo isso agora, tá certo? Muito bem, descendo aqui, depois de feita esta primeira análise, eu agora vou analisar para verificar se o nosso modelo atende às premissas. Veja que aqui no sumário, aqui neste sumário, eu não tenho, a menos dessa análise inicial dos resíduos, eu não tenho nenhuma outra análise aqui que me garanta que eu estou atendendo às premissas do método dos mínimos quadrados. Tá? Então você não pode, de jeito nenhum, parar a sua análise do modelo aqui no sumário do modelo. Tá? Você precisa fazer as análises também, as verificações de atendimento das premissas do método dos mínimos quadrados. Então tem 4 gráficos que a gente chama de gráficos diagnósticos que estão colocados aqui e que mostram exatamente isso. Então o primeiro gráfico que a gente tem, que é este gráfico aqui, este gráfico ele mostra os resíduos em função dos valores ajustados. E aí vem a análise. O que nós procuramos aqui é enxergar que o nosso resíduo ele tenha uma variação em termos de amplitude, tá? Que seja totalmente independente dos valores ajustados aqui, que é o equivalente daquela frase que nós vimos lá nos slides, que os resíduos têm que ter variância constante. Tá? Ou seja, para qualquer valor da sua variável ajustada, no caso da nossa variável y, os resíduos eles têm que ter variação. Aqui você tem que encontrar resíduos distribuídos de forma aleatória aqui dentro desse gráfico. Você não pode encontrar um padrão neste gráfico. É isso que a gente procura aqui. E olhando esse gráfico, ele está razoavelmente bem comportado. A gente não consegue definir um comportamento, um relacionamento entre os níveis desta variável y, dos valores ajustados, com os resíduos. A gente não consegue definir esse comportamento. O segundo gráfico que a gente analisa é o gráfico QQ, normal QQ, que está aqui, certo? Ele tem uma reta tracejada aqui no meio, a 45 graus,
e tem os resíduos colocados aqui. O que esse gráfico está verificando? Ele está verificando se os nossos resíduos têm uma distribuição normal. Tá? Se os resíduos têm uma distribuição normal, os pontos devem estar todos ou muito próximos ou bem comportadinhos em torno desta linha tracejada. A linha tracejada representa os resíduos teóricos, ou seja, você cria uma distribuição teórica que tem o mesmo número de pontos, né, o mesmo N, dos seus resíduos. E aí você calcula o que a gente chama de quantis, os mesmos quantis que você tem na sua distribuição de resíduos e plota o seu resíduo com o resíduo da distribuição teórica. Se o teu resíduo segue uma distribuição normal, então os valores devem ser todos iguais ou muito próximos, ou seja, é como se você estivesse fazendo um gráfico de x e y, em que x é 1, y é 1, x é 2, y é 2, x é 3, y é 3, ou seja, valores iguais, isso dá uma reta a 45 graus, tá? Que é o que deveria vir aqui nesse gráfico do QQ-Plot, tá ok? Muito bem, esse outro gráfico aqui, que é os resíduos padronizados, ele vai ser muito próximo do primeiro gráfico aqui que nós vimos, a menos que todos os valores vão ser positivos, né? Porque ele padroniza os resíduos, ou seja, eleva ao quadrado e depois tira a raiz quadrada. Então só tem valores positivos, mas exatamente a mesma distribuição. E você também procura verificar se a variação dos resíduos aqui tem a mesma amplitude. Tá? E este último gráfico ele é utilizado para a gente identificar pontos que a gente chama de pontos que sejam outliers, pontos que têm muita alavancagem. A gente não vai obviamente conseguir discutir isso daqui, mas o termo é esse, alavancagem, ou seja, são pontos que podem puxar a reta de regressão e fazer com que a reta de regressão saia, digamos assim, da direção da maioria dos pontos, porque tem um carinha ou alguns pontos que estão muito fora dos valores que seriam considerados valores normais, tanto em x quanto em y, e portanto ele está prejudicando a nossa regressão. Isso fica para outra hora. Ok. Muito bem. Olhar os gráficos diagnósticos para saber se realmente o nosso modelo tá bom, não é uma coisa assim muito simples, né? Então a gente tem um pacote no R chamado GVLMA, e esse pacote faz uma verificação completa de todas as hipóteses do método dos mínimos quadrados. Ou seja, quando você usa este pacote, você já verifica tudo. Se você tem se o teu modelo realmente é uma combinação linear, você verifica a homocedasticidade ou a heterocedasticidade, ou seja, variância constante, verifica a normalidade também, se os resíduos têm distribuição normal, verifica inclusive se o modelo que você está usando de fato é o melhor modelo, ou se você deveria usar, por exemplo, um outro tipo de modelo linear generalizado, que a gente também vai falar mais para frente. Então eu vou carregar a biblioteca e vou rodar esta função GVLMA, e aí eu faço um summary desta função. Quando você faz o summary, ele te mostra novamente o modelo com os mesmos valores que a gente já tinha feito e mostra este resultado bonitinho aqui. Olha só que resultado fantástico que nós temos aqui. Isso aqui obviamente é aquele modelo pedagógico, né, feito para facilitar a vida do professor. Todas as hipóteses foram aceitas. Então, quando você roda esta função, ele faz um diagnóstico para verificar todas as hipóteses do método dos mínimos quadrados. Se você tem algum desses resultados aqui que deu hipótese não aceitável, né, premissa não aceitável, então você tem que trabalhar nos seus dados, fazer transformações, escolher outras funções, verificar outro tipo de
de construção do seu modelo e assim por diante, até que você tenha um modelo que passe nos testes aqui. Por quê? Porque depois que você tem certeza de que o seu modelo passa nos testes, você então consegue fazer a interpretação desses resultados. Tá? Ou seja, aí você vai interpretar o que significa o modelo. Né? Porque a gente só fez análise, mas o que significa este modelo? Então eu fiz o sumário aqui novamente do meu modelo, e para facilitar a nossa análise eu vou fazer um pequeno sumário dos dados, ou seja, quem são os dados que eu tenho no meu conjunto de dados. Então eu tenho a variável poverty, né, esse percentual de pobreza, e tenho essa variável birth rate, lá, o 15 to 17, tá certo? Eu tenho aqui uma pequena distribuição, né, ele dá um sumário desses 6 números, o mínimo, o máximo, mediana, média e assim por diante. São variáveis numéricas, né? Então você tem valor médio 13,12 aqui do índice de pobreza, valor médio dessa taxa de mães aqui de meninas 22,28, o máximo 25 aqui, o máximo 44 aqui. Agora, olhando para este modelo, tá certo? O que significa este valor que foi estimado pelo nosso modelo? Para analisar este modelo, a gente precisa entender que o modelo que você criou é esse que está sendo mostrado aqui. Ó. Esse é o modelo que a gente criou. Tá? Esse 1,3733 é aquele valor que estava lá no sumário, foi o parâmetro estimado, e vezes o valor da taxa de pobreza. Então, olhando para esse modelo, a interpretação é o seguinte: a cada aumento de uma unidade nesta variável, que é o índice de pobreza, você tem um aumento de 1,3733 pontos percentuais na taxa de nascimento por 1000 meninas. Isso porque o nosso intercepto lá, o que é onde cruza, ele não tinha significância estatística, então ele é zero, tá certo? Então essa é a maneira de você interpretar o modelo. Você escreve, pode pegar os parâmetros, escreve a equação, e aí você vai ver que quanto mais você aumenta a pobreza, né, se essa percentual de pobreza aumenta, você vai aumentar 1,37 na taxa de mães, né, meninas que vão ser mães entre 15 e 17 anos. Tá certo? Essa é a ideia desse tipo de interpretação, de como você interpreta então um modelo linear. Você vai ter uma equação como essa, nesse nosso caso não tem o beta zero, né, então não tem aquele termo constante aqui, mas você constrói a equação e faz esse tipo de interpretação. Ok? Nosso próximo bloco, então, é o bloco que nós vamos falar sobre... deixa eu colocar aqui, nós vamos falar sobre regressão linear multivariada, e a gente vai falar então deste assunto. Muito bem, nós vamos então falar agora sobre regressão linear multivariada. Na regressão linear multivariada nós temos mais do que uma variável preditora, ou seja, mais do que uma variável explicativa. Essas variáveis adicionais, então, elas podem ser, por exemplo, uma variável x, o x ao quadrado, pode ter x ao quadrado, x ao cúbico, ou pode ser um polinômio, ou simplesmente várias variáveis diferentes, x1, x2, x3, e assim por diante. Então, a ideia da regressão linear multivariada é porque você tem mais variáveis explicativas. Quando a gente coloca mais variáveis explicativas, isso normalmente vai nos ajudar a melhorar o modelo. Por quê? Porque você vai ter mais poder de explicação. Esta é a ideia, você tem mais variáveis explicativas que vão te ajudar a explicar o que está acontecendo com a sua variável dependente, com a sua variável resposta. Entretanto, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que podem acontecer quando você tem mais de uma
variável. Então nós temos dois problemas aqui, na verdade é o mesmo problema, mas ele pode acontecer entre duas variáveis ou entre várias dessas variáveis independentes. O problema se chama colinearidade ou multicolinearidade. O que significa isso? Quando duas variáveis independentes, duas variáveis explicativas, têm uma alta correlação entre elas. Tá? Se for multicolinearidade, significa que você tem três ou mais variáveis independentes, variáveis explicativas, com uma forte correlação, certo? Isso traz um problema. Por quê? Porque a multicolinearidade ela vai reduzir o poder preditivo, o poder explicativo que você tem no seu modelo. Tá? Então você precisa tratar isso, precisa resolver isso. Não pode continuar usando o modelo quando você tem essas variáveis que têm multicolinearidade. Então é uma boa coisa quando você tem mais variáveis para te ajudar a explicar, mas também isso pode trazer problemas, então a gente tem que estar atento para não deixar com que esta multicolinearidade atrapalhe o nosso modelo. Então sempre que a gente faz uma variável, faz um modelo de regressão multivariada, a gente tem que verificar se a gente vai ter esse tipo de problema ou não, tá certo? Quando a gente tem algumas dificuldades no nosso modelo de regressão multivariada, a gente pode eventualmente fazer algumas transformações, a gente pode incorporar variáveis não métricas, ou seja, eu posso ter no meu modelo variáveis que não sejam variáveis numéricas tradicionais. Então eu posso colocar aquelas variáveis que nós tínhamos visto como gênero, cor, marca de um carro e assim por diante. E estas variáveis elas podem nos ajudar a explicar aquilo que está acontecendo com a nossa variável dependente, com a nossa variável resposta. No caso de variáveis categóricas, do ponto de vista prático, o que acontece para cada nível de uma variável categórica, você na verdade está criando um modelo independente. Como é uma variável que são categorias, são classes, então para cada um dos níveis daquela variável você vai ter um modelo exclusivo para fazer a previsão para aquele nível da sua variável categórica. Imagina, por exemplo, um modelo que tenha lá o gênero. Então você vai ter na verdade dois modelos. Um modelo para o gênero masculino, outro modelo para o gênero feminino. Tá certo? Então a variável categórica, quando a gente coloca essa variável no nosso modelo, o que você vai fazer na verdade é criar modelos para cada nível da sua variável categórica. Essa é uma maneira de a gente colocar variáveis categóricas lá. Então é importante, é possível fazer e isso nos ajuda a melhorar a explicação. Para exemplificar o caso da regressão linear multivariada, nós vamos utilizar um dataset, que é um dataset que tem dentro de um pacote do R, o pacote chama-se MPV. Esse MPV são as iniciais dos sobrenomes aqui desses autores, Montgomery, Peck e Vining. Eles têm um livro, chama-se Introdução à Análise de Regressão. E lá dentro, então, esse pacote é exatamente os conjuntos de dados que tem no livro para que você possa estudar, possa reproduzir. E tem, então, um conjunto de dados que tem essas variáveis. Ele tem uma variável que está relacionada com o processo de fabricação de cimento e tem os componentes do cimento. Então, ele estuda quanto de calor é liberado por grama de cimento para esses níveis dos demais componentes que você tem no cimento. Então tem essas variáveis y, x1, x2, x3 e x4, com esses nomes aqui que eu não vou nem me arriscar a fazer leitura de todos eles, né? Tricalcium aluminate, tricalcium silicate e aí por diante, tá certo? A gente vai tratar dos nomes genéricos aqui, x1, x2, x3 e x4, como sendo variáveis explicativas, e y a nossa variável resposta.
Então nós vamos construir um modelo, regressão multivariada, para fazer uma previsão, para entender como que esses componentes então afetam esta quantidade de calor que é liberado por grama de cimento, tá ok? Então aqui tem os comandos que vão ser utilizados e eu vou novamente agora mudar para o RStudio para poder fazer e rodar esses comandos lá e a gente fazer esta análise. Muito bem, então estamos aqui no RStudio. Para poder então utilizar este dataset, a gente tem que carregar esta biblioteca, o MPV. Eu vou carregar aqui. O dataset, então ele já vem dentro. Eu vou criar uma nova variável aqui com o nome cimento, né? Para ficar mais fácil de manipular. E vou verificar quais são os nomes das variáveis que nós temos lá. Então é y, x1, x2, x3 e x4. A única diferença é que aqui ele está em minúsculo, né? E a gente tinha escrito aqui em valores maiúsculos, mas tudo bem, isso não vai fazer diferença. Como eu estou tratando agora de uma regressão multivariada, uma das avaliações iniciais que a gente tem que fazer com as variáveis numéricas é verificar qual é a correlação entre elas. Isso é uma primeira verificação, uma tentativa de identificar a colinearidade ou multicolinearidade. Existem pacotes específicos no R, em outros softwares estatísticos também, para verificar isso. Tá? A gente não vai ter como abordar isso aqui, mas existem pacotes específicos que te ajudam a fazer essa identificação de multicolinearidade, porque isso impacta fortemente o seu modelo e você então perde poder de explicação quando existe multicolinearidade. Então é preciso tomar bastante cuidado. Então eu vou rodar aqui, como todas as minhas variáveis são variáveis numéricas, tá? A gente pode verificar isso aqui rodando um str, que é o structure. Então todas as minhas variáveis são numéricas, tá vendo? Numérica, 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 numérica. Então por conta disso eu posso rodar esta correlação. Então eu tenho a matriz de correlação. Na matriz de correlação a gente olha ou só a diagonal superior ou só a diagonal inferior, tá? E a gente tem a correlação. Essa primeira coluna aqui vai me dar a correlação das variáveis explicativas com a variável y. Então aqui é legal que todas tenham alta correlação. Tá? Isso é importante. Depois tem as correlações entre elas, e aí então a gente tem que olhar com cuidado. Então vamos ver a correlação, por exemplo, de x1 com x2. Quando a gente olha para este valor, x1 e x2, a gente tem 0,23. É um valor aceitável, uma baixa correlação. Agora, entre x3 e x1, eu tenho uma correlação negativa muito forte, menos 0,82. Então isso é um problema, certo? A gente já sabe que quando você colocar essas variáveis no seu modelo, x1 e x3, digamos, vão se estranhar lá no seu modelo, tá? x4 e x1, eu tenho uma correlação de menos 0,24. Beleza, então um valor baixo, não tem muito problema. Agora vamos ver as correlações com x2. Então qual a correlação de x3 com x2? Menos 0,14. Valor baixinho, perfeito, sem problema nenhum. Correlação de x4 com x2. Vixe, menos 0,97. Correlação altíssima. Então, mais um par de variáveis aqui que vai dar problema quando você colocar no seu modelo. Tá? E a correlação de x3 com x4, então é uma correlação baixinha, né? x3 e x4, que é 0,03, então a gente não precisa se preocupar. Então o nosso problema está aqui, ó, menos 0,82 e menos 0,97. Ou seja, x3 e x1, x4 e x2. Então esses pares aí
tem uma correlação muito forte. O que significa duas variáveis serem altamente correlacionadas, mesmo que sejam inversamente? Significa que elas medem a mesma coisa. Se elas medem a mesma coisa, você não pode ter as duas no seu modelo, porque elas vão se anular. Esse é o problema, elas vão se anular no modelo e o modelo vai ficar ruim. Tá? Vamos ver isso na prática. Eu vou construir o modelo aqui, então lembrando como é que a gente lê a fórmula do modelo. Olha, a fórmula do modelo está aqui. Então eu estou mandando, a função é a mesma, tá? É o linear model, eu só indico agora que eu tenho mais variáveis. Então olha, o que eu estou fazendo é construindo um modelo linear de y como uma função, olha o tio aqui, tá vendo? Como uma função de x1, x2, x3 e x4. Tá? Esse sinal que aparece aqui, o sinal de mais aqui, tá? Ele não é um mais aritmético. Tá? Na verdade o que você está falando é R, adicione neste modelo a variável x1, x2, x3 e x4. Tá, ok? Usando o nosso dataset aqui, que é o dataset do cimento. Então eu vou rodar esta linha, vou construir o modelo e agora eu vou fazer o sumário do meu modelo. Muito bem, então como eu já sei analisar o modelo, eu já vou direto aqui para a coluna do p-value e o que eu verifico aqui? Que inicialmente eu não tenho nenhuma variável, nenhum parâmetro que teve uma estimativa significativa, tá? Que tem significância estatística. Nenhum deles, tá vendo? Olha só, 0.39, 0.07, tudo maior do que 0.05, que é o p-value. Mas, incrivelmente, apesar disso, o R quadrado ajustado está maravilhoso, está 0.97. Isso é um sonho, um R quadrado desse jeito. Mas não adianta esse R quadrado com parâmetros que não têm significância estatística, tá vendo? O p-value tudo maior do que 0.05. Não adianta nada. Então a gente tem que arrumar isso daqui. A gente já tem uma indicação do que por que acontece isso. Acontece porque a gente tem essas correlações altas entre as variáveis. Essa correlação alta entre a variável bagunça o seu modelo. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que remover variáveis. O processo de remoção de variáveis ele é paulatino, uma por uma. Tá? Então eu vou remover primeiro a variável x4 do meu modelo. Eu vou usar a função update no R, ou seja, estou atualizando o modelo, então eu passo o modelo atual aqui e falo para o R, olha, considere a mesma variável alvo, considere todas as variáveis explicativas que eu tinha colocado, mas remova a variável x4. Essa é a sintaxe disso que está escrito aqui. Então eu vou atualizar o modelo e novamente vou rodar o sumário. Opa! As coisas mudaram drasticamente no meu modelo. Olha só, agora já tem um monte de asteriscos aqui, olha, 3 asteriscos. 3 asteriscos significa significância estatística total. Total. Valores fantásticos. Então, o intercept passou a ter significância estatística, o x1 passou a ter significância estatística, o x2 passou a ter significância estatística. Agora, quem não tem significância estatística ainda é o meu x3. Então, o que eu faço? Atualizo o modelo novamente. Vou atualizar o modelo e vou rodar o sumário novamente. E agora eu fiquei com os 3 parâmetros que estão sendo estimados com significância estatística, um R quadrado ajustado que indica a qualidade do meu ajuste também perfeito, muito bom. Então com isso eu estou satisfeito com essa parte da análise. Tá? Os resíduos aqui, eles têm uma distribuição não está bem perfeito, né? Está de menos 2,9 até 4, a mediana está próximo de menos 1. Então, olhando só essa distribuição de resíduos, não dá para ter um indicativo de como que está, se o nosso modelo está atendendo às premissas, que é o próximo passo. Ou seja, depois de você analisar os p-values, analisar o R quadrado ajustado, a gente tem que fazer o diagnóstico do modelo. Então, nós vamos rodar aqui o diagnóstico do modelo, vamos ver os gráficos diagnósticos. Então, novamente, eu começo pelo gráfico
do topo aqui à esquerda, que são os resíduos em relação aos valores ajustados. O que eu tenho que observar aqui é que eu não tenha dependência entre a variação dos resíduos, a amplitude de variação dos resíduos e o valor ajustado. E eu percebo que eu não tenho isso, eles variam aqui nessa faixa, independente desses valores ajustados aqui. E eu tenho que olhar também o que é plot. Então eu quero encontrar os pontinhos aqui, esses círculos aqui, bem próximos, todos eles bem comportadinhos na linha tracejada. Eu tenho aqui uns carinhas que estão um pouquinho rebeldes, estão tentando fugir aqui. E por isso, então, só por esse gráfico aqui não dá para ter uma certeza assim, de que está tudo perfeito. Então o que a gente faz? A gente utiliza o pacote GVLMA que nós tínhamos visto anteriormente. Então eu vou carregar o pacote aqui, GVLMA, carrego o pacote e aí faço um sumário do modelo. E aí eu fico bem feliz, porque olha, todas as hipóteses passaram. Ou seja, esse modelo de fato ele atende todas as premissas estatísticas. E aí com isso eu posso fazer então a interpretação do modelo. O que é a interpretação do modelo? Eu vou agora olhar para as estimativas dos parâmetros e vou verificar qual que é o impacto de cada uma dessas variáveis na minha variável resposta. Então, por exemplo, eu olhando aqui eu vejo que para cada unidade de aumento da variável x1 eu vou ter um impacto de 1,46 na variável y. Para cada aumento de x2, eu vou ter um aumento de 0,62 na variável y, com o x1 permanecendo no mesmo valor. Então aí eu passo a interpretar este modelo, passo a interpretar os parâmetros para entender como que as minhas variáveis explicativas afetam a variável resposta, a minha variável alvo. Essa é a maneira de interpretar então um modelo de regressão multivariada. A gente teria um outro dataset também para explorar, um outro dataset simples, mas a gente vai deixar para uma outra situação e a gente vai passar então agora para a regressão logística. Muito bem, nós vamos falar então agora sobre regressão logística. Para falar de regressão logística, nós vamos falar de modelos lineares generalizados. Então nós vamos ter uma introduçãozinha um pouco mais conceitual para a gente entender o que nós estamos lidando aqui. Quando a gente vai definir a nossa análise estatística, então um dos olhares que nós temos que ter é para a nossa variável dependente, ou seja, como que é essa variável dependente, nossa variável resposta, que tipo de variável resposta nós temos. Na regressão linear que nós vimos, tanto na regressão linear simples quanto na regressão linear multivariada, a nossa variável resposta ela era contínua, ela tinha valores que podiam ir para qualquer lado, ou seja, ilimitada, e a gente tinha essas variáveis medidas numa escala intervalar ou uma escala de razão. Mas nem sempre acontece dessa maneira. Ou seja, existem situações em que a nossa variável resposta ela pode ser uma variável categórica. Ou seja, eu estou querendo fazer um modelo para prever se alguém vai, se um carro vai passar ou não num teste, se uma pessoa vive ou morre numa determinada situação. Eu posso também ter um modelo para prever, por exemplo, se um determinado produto, uma classificação é boa, ruim ou excelente, se um determinado deputado ele é republicano, né, democrata, independente, ou seja, a variável resposta ela pode ser de outro nível, outro tipo, né, pode ser uma categoria. Também eu posso ter uma variável resposta que seja do tipo contagem.
Digamos, eu quero um modelo que preveja o número de veículos que passam num determinado ponto, a partir de diversas outras variáveis explicativas, obviamente. Ou número de doses, né, de vinho, por exemplo, que uma pessoa toma num dia, num domingo, num fim de semana e assim por diante. Então, esses tipos de variáveis, eles são totalmente diferentes das variáveis que nós estávamos trabalhando na regressão linear simples e na regressão linear multivariada. Então, você tem um número limitado de valores possíveis. Por exemplo, se a sua variável é dicotômica. Então, os valores que a variável resposta pode assumir vai ser, por exemplo, sim ou não. Só dois valores possíveis. Nunca vai ser negativo esses tipos de variável que nós vimos aqui. Uma outra característica importante é que a média e o desvio padrão dessas variáveis frequentemente são relacionados por conta da distribuição que elas seguem. Isso não acontece com a variável que segue uma distribuição normal. Média e desvio padrão não tem nenhum relacionamento. Então, para poder atender esse tipo de situação, a gente utiliza uma outra abordagem que se chama modelos lineares generalizados e que com esta abordagem, então, a gente consegue incluir estas variáveis em resposta que não seguem uma distribuição normal. Então, no nosso modelo linear, a gente tinha esta hipótese, nós tínhamos esta hipótese aqui, tá certo? O nosso modelo era escrito desta maneira. A gente não tinha aqui nenhum tipo de hipótese a respeito das variáveis preditoras, elas podem ser qualquer coisa, né? Mas agora, no modelo linear generalizado, a nossa variável resposta, que está aqui, não vai ter mais esse tipo de expressão, ou seja, nós não estamos fazendo uma regressão e fazendo a estimativa da média da nossa variável resposta. Então, no modelo linear generalizado, a gente reescreve aquela média condicional para uma função que a gente chama de função link, e esta função link, então, a gente vai ter um relaxamento naquelas premissas, naquelas hipóteses que nós tínhamos feito, e portanto a gente não assume que ela também siga uma distribuição normal, tá? A nossa hipótese aqui é de que y na verdade segue uma distribuição, alguma distribuição exponencial, tá? Então nós temos esta função link que nós vamos especificar. Para fazer a estimativa dos parâmetros do nosso modelo, nós não usamos mais o método dos mínimos quadrados. Por quê? Porque para usar o método dos mínimos quadrados, a gente necessariamente precisa atender aquelas premissas. Como a gente não está seguindo aquelas premissas, a gente não tem mais uma variável resposta que tenha distribuição normal, nada disso, né? Nós estamos com outras premissas, então a gente não consegue usar o método dos mínimos quadrados. Então é um processo iterativo chamado de estimação por máxima verossimilhança, ou seja, é uma outra abordagem. Essa função GLM, então, nós utilizamos, e a maneira de utilizar a fórmula do R é essa daqui, tá certo? Tem uma primeira parte aqui que a gente faz a mesma coisa, que é a fórmula, do mesmo jeito que a gente escrevia, mas tem aqui alguns parâmetros adicionais para a gente indicar qual é a família de funções que nós estamos utilizando e qual é a função link correspondente que vai ser empregada. E aí a gente tem uma tabelinha que indica quais são as famílias e quais as funções link correspondentes que precisam ser usadas. Então, se a nossa variável alvo, por exemplo, é uma variável do tipo binomial, né, do tipo sim ou não, 0, 1 e assim por diante, então a gente coloca a família binomial e a função link logit, né, que é exatamente o que nós estamos trabalhando hoje, que é a regressão logística. Esse vai ser o nosso alvo aqui.
A gente tem uma série de outras funções adicionais que podem ser utilizadas. Da mesma forma que tem lá no LM, a gente tem as funções correspondentes no GLM. Então nós vamos utilizar, por exemplo, o Summary, o Confint para ver os intervalos de confiança, resíduos e assim por diante. Tá? Muito bem. Uma das coisas diferentes no modelo de regressão logística é como você avalia se o modelo está bom ou não. Então nós não temos aquelas premissas, mas a gente tem que fazer algumas análises, né? A gente tem que ver se o nosso modelo está bom ou não. Então a gente tem algumas maneiras de fazer. É possível também fazer um gráfico de resíduos, então a gente faz um gráfico dos resíduos e também dos valores preditos, para ver como que esses resíduos estão se comportando. Obviamente, como a variável resposta ela assume apenas alguns valores, então esse gráfico ele vai ser meio estranho e às vezes não dá para usar. Tá? Às vezes a gente faz, mas ele não é um gráfico que tenha muita utilidade. E os outros gráficos também não são utilizados. Então a gente não faz aquela abordagem dos gráficos diagnósticos tradicional, embora seja possível fazer o gráfico, a gente não utiliza esses gráficos como diagnóstico. A gente utiliza outros critérios e a gente vai ver quais são esses critérios. Então eu vou fazer um exemplo de regressão logística e antes de fazer o exemplo, vamos entender o que é a regressão logística, o que significa fazer uma regressão logística que tanto se fala. Então a gente utiliza quando nós queremos prever um resultado binário, ou seja, minha variável resposta, por exemplo, é uma variável que tem uma distribuição binomial. A gente faz esta premissa de que y segue uma distribuição binomial e a expressão do modelo que a gente tem é essa expressão aqui. Então é o log P, é a probabilidade que nós estamos fazendo o ajuste, probabilidade de y ser igual a 1 a partir dados os valores de x. Então eu faço o log desta razão. Esta razão aqui é chamada de chance, que é p dividido por 1 menos p. E a gente vai entender o que significa chance, mas esse é o nome que a gente tem aqui, né? Então o log desta razão, este cara aqui, log das chances, é o chamado logit, daí vem o nome da regressão logística. Tá? Então esta é a nossa função link. Este log de p sobre 1 menos p é a função link, ou seja, a distribuição de probabilidade que a gente está utilizando é uma distribuição binomial. O que então é esta chance? O que significa esta palavra chance? Quando a gente usa a palavra na linguagem coloquial, informal, normalmente a gente utiliza chance como se fosse um sinônimo de probabilidade, mas embora expressem coisas muito parecidas, elas não são a mesma coisa. Então, no nosso caso aqui, a gente precisa entender a definição formal e aprender a distinguir esses dois termos para a gente não fazer confusão. Probabilidade é o número de vezes que ocorre sucesso comparado com o número total de tentativas. Então você, por exemplo, você escolhe um resultado de interesse. Então você diz, olha, o meu resultado de interesse é que a moeda caia com a cara para cima. Esse é o meu resultado de interesse. Cara para cima. Muito bem. Então você joga a moeda 10 vezes. Esse é o número total de tentativas. E aí você anota quantas vezes caiu cara. 3 vezes. Então, 3 vezes de 10 tentativas. 3 dividido por 10, então 0,3. Essa é a probabilidade que você tem. Probabilidade de sucesso. Chance, ou odds, né, no inglês, é
muito relacionado com isso, mas é o número de sucessos que você teve comparado com o número de falhas. Então, neste exemplo que eu dei, a probabilidade é 3 dividido por 10, tá certo? No caso, nesse mesmo exemplo, a chance é 3 dividido por 7. Tá? Então são números diferentes, são muito relacionados, mas são diferentes. Esta expressão de 3 dividido por 7 aqui, que é as chances, né? Se você tomar isso como a expressão que a gente tinha escrito lá, então as chances a gente dá como sendo 0,3 dividido por 1 menos 0,3, que é 0,7, tá certo? Então é aquela expressão P dividido por 1 menos P, tá certo? Então essa é a maneira de a gente escrever também a chance, ou seja, o relacionamento entre chance e probabilidade está mostrado aqui, tá certo? Mas são coisas diferentes, é importante lembrar, são coisas diferentes muito relacionadas. Então, probabilidade é número de vezes que ocorreu sucesso dividido pelo número total de tentativas. Chance é o número de vezes que ocorreu sucesso comparado com o número de falhas. Aqui tem um outro exemplo. Então, probabilidades iguais é um sucesso para cada 2 tentativas, ou seja, 50%. Chances iguais, na verdade, é um sucesso para cada falha, é 1 para 1. Tá? Então são relacionados, mas não são termos sinônimos. Aqui tem um pouco mais de exemplos a respeito disso, mas é mais para mostrar como que a gente tem um relacionamento entre esses dois termos, probabilidade e chances. E aqui eu tenho uma tabela que mostra a probabilidade na coluna P, a chance aqui nessa coluna odds e o log de odds aqui nessa última coluna. Tá? Então é importante lembrar que quando as chances são 1, o log é 0. Tá? Isso aparece às vezes quando a gente está analisando as estimativas, então o chances igual a 1, log dá o valor 0, tá ok? Muito bem, então a regressão logística, como a gente viu, é definida dessa maneira, e o resultado que a gente obtém, então, é o log das chances, e para obter a probabilidade a partir do log das chances, a gente utiliza essa expressão cavalesca que tem aqui, que faz a exponenciação desta maneira. Então, eu faço a exponenciação do log, né, exponenciação do logit, divido por 1 mais a exponenciação do logit, e aí eu obtenho o valor de P, que é o valor da probabilidade de ocorrência daquele evento que eu estou tentando modelar, tá certo? Então é importante lembrar como que você, a partir do modelo que você constrói de regressão logística, como que você chega no valor da probabilidade. No modelo de regressão logística, nós temos alguns cuidados que precisam ser tomados também, ou seja, você não pode fazer o modelo e não fazer a avaliação da adequabilidade desse modelo. Um dos critérios que a gente tem que observar é o chamado de superdispersão. O que significa isso? Que você não pode ter o valor dos seus resíduos, que a gente chama, eles têm que estar, né, esses resíduos, eles têm que estar próximos do número de graus de liberdade do seu modelo. Então a gente faz um teste para verificar se os resíduos têm valor próximo dos graus de liberdade do seu modelo. Quando isso não acontece, então nós temos um fenômeno chamado superdispersão. E esta superdispersão, então, ela indica que você tem que corrigir, ou seja, a sua função
não é uma função exponencial perfeita, não segue aquela regra perfeita da função link que você está utilizando. Então você tem que fazer algumas correções para poder usar a regressão logística. Tá? E aí então tem as funções normalmente que a gente utiliza, elas, por exemplo, é a função quase binomial. Ao invés da binomial pura, a gente utiliza essa chamada quase binomial para corrigir, né? Então aí o algoritmo vai corrigir as distorções que a gente tem na função link, e aí então você consegue um modelo apropriado para fazer previsões. Então a maneira de detectar então a superdispersão é comparar esse resíduo residual aqui, o desvio residual, com os graus de liberdade que a gente tem. Ou seja, quando esta razão é próxima de 1, então a gente está tranquilo, o nosso modelo está bom. Agora, se esta razão aqui é muito maior do que 1, então significa que a gente tem superdispersão e precisa mudar o modelo para aquela família quase binomial. Tem um teste também, um teste estatístico que pode ser feito, que está indicado aqui, que é um teste de Q quadrado, em que você compara os dois modelos, usando a família binomial e o outro usando a família quase binomial. E aí faz esse teste de Q quadrado. A hipótese nula desse teste é de que o φ, que é esta razão, seja igual a 1. Então, se o valor que você obtiver aqui com esse teste, se ele for maior do que 0,05, então você aceita a hipótese nula e você não tem superdispersão. Se o valor que você obtiver aqui com esse teste for menor do que 0,05, você rejeita a hipótese nula, então aceita a hipótese alternativa de que você tem superdispersão e, portanto, precisa usar a família quase binomial. Então nós vamos fazer um exemplo de regressão logística, um conjunto de dados totalmente hipotético aqui, que eu criei aqui usando dados de exemplo de alguns lugares, mas eu baguncei aqui essas coisas. Então é como se tivesse uma autoavaliação da saúde. Então você dá uma nota para a sua saúde, mas no sentido de ser boa ou não boa, tá? Não é uma nota, mas você indica. É uma autoavaliação. Então pegamos 30 pessoas e fizemos esta autoavaliação. As idades variam aí de 20 a 95 anos. E uma das coisas que a gente está interessado em saber, você tem lá uma relação de dados a partir desses indivíduos, né? E um dos dados que você tem lá, além da idade, é se o cara tem ou não plano de saúde. E aí o nosso interesse será que a idade e o cara ter ou não plano de saúde explicam, ou tem algum relacionamento com esta autoavaliação que ele faz da sua saúde? Então, para fazer isso, a gente vai usar aqui estes dados. Eu vou construir um data frame, um dataset. Então, isso eu não vou fazer leitura, né, do disco, eu vou construir ele aqui. Vou construir o modelo e a gente vai fazer o modelo de regressão logística. Então, eu vou agora mudar para o RStudio. Muito bem, então eu estou aqui com os meus dados. Eu vou executar esta célula aqui no meu RMarkdown para poder criar o data frame. E aqui eu vou criar o modelo, tá? Esse modelo que eu estou criando, então eu estou utilizando agora a função GLM, ou seja, que é aquela função do Generalized Linear Models, modelos lineares generalizados. Eu uso a fórmula do mesmo jeito que a gente já tinha aprendido, então a variável alvo é saúde, que é aquela autoavaliação da saúde, como uma função, então tem o tio aqui, tá vendo? Tem o tio, como uma função da idade e também se o cara tem ou não plano de saúde. E aí aqui a família binomial, função link logit. E os dados é esse autoaval que eu acabei de criar aqui. Esse é o meu conjunto de dados. Então eu vou rodar este modelo. Depois de rodar o modelo, eu vou fazer o sumário do modelo. Eu faço também as mesmas avaliações do modelo. Começo pelos p-values que eu tenho aqui. Então vou avaliar o intercept, o
se tem significância estatística, vou avaliar a idade e vou avaliar também o plano. Então, avaliando essas duas variáveis, idade e plano, a gente vê que as duas têm significância estatística, ou seja, o p-value é menor do que 0,05. Então, pelo menos nesses critérios aqui do p-value, as minhas variáveis elas estão ok. E aí, o que eu encontro aqui? Eu não encontro mais o r quadrado ajustado. Ou seja, no modelo linear generalizado, você não tem um r quadrado ajustado aqui para poder te auxiliar. A gente tem um outro indicador aqui, que não vai dar tempo da gente explorar também, que se chama-se AIC, que é Archaic Information Criterion. Só que este valor ele não é um valor absoluto, ele é um valor relativo. E ele serve para comparar modelos que sejam alinhados, ou seja, você tem um modelo A com um monte de variáveis, aí você tem um outro modelo B que tem do mesmo conjunto de dados, mas tem somente algumas das variáveis, algumas você tira. Então você roda os dois modelos e compara o AIC. Você escolhe aquele modelo que tem o menor AIC. Quanto menor o AIC, melhor. Ou seja, você comparando dois modelos, então um critério de escolha entre modelos é aquele que tem o menor AIC. Nesse caso aqui nós não vamos precisar fazer dois modelos, tá? Mas é só para vocês entenderem o que significa este valor do AIC, que é um critério de comparação entre modelos, para saber qual modelo escolher. O AIC está relacionado com o erro que você tem no seu ajuste, obviamente, e também está relacionado com o número de variáveis que você está utilizando para construir aquele modelo. A ideia desse índice é o seguinte: se você tem dois modelos que explicam a mesma coisa, ou seja, eles têm o mesmo tamanho de resíduo, mas um modelo tem mais variáveis do que outro, então esse modelo que tem mais variáveis ele vai ser penalizado. Por quê? Porque apesar de ter mais variáveis, o poder de explicação dele não é superior ao modelo mais simples. E a gente tem um princípio de modelagem estatística que é chamado de princípio de parcimônia, em que você sempre procura o modelo que seja o mais simples e adequado. Tá? Então você despreza aquele modelo que tem um monte de variáveis, mas explica a mesma coisa do que aquele modelo que tem menos variáveis, e portanto ele é mais simples. Muito bem, depois de feito então a análise aqui da significância estatística dos nossos parâmetros, a gente faz agora uma análise dos coeficientes do nosso modelo. Como isso daqui é log das chances, interpretar esses valores aqui é muito complicado, tá? Porque não faz sentido para nós, como seres humanos, né, você entender o impacto de uma variável no log da razão das probabilidades, né, o log das chances. Então, o que a gente faz? A gente faz a exponenciação desses coeficientes. Então eu vou fazer a exponenciação desses coeficientes e aí sim eu consigo analisar essas variáveis. Então eu tenho, por exemplo, aqui que a variável idade ela tem um valor 1.142, a variável plano 0.042. Eu também posso obter o intervalo de confiança dessas minhas variáveis. Então, o que significa obter o intervalo de confiança? É verificar com 5%, né? Ou seja, um intervalo de confiança que a gente chama de 95% mais ou menos 2,5%. Então, qual é este intervalo que as nossas variáveis podem estar? Então, eu tenho aqui esses valores aqui. E também posso fazer o intervalo de confiança, na verdade, para as probabilidades. Aqui é o intervalo de confiança para as estimativas dos parâmetros, do log das chances, e aqui o intervalo de confiança para as variáveis. Então, olhando o intervalo de confiança, agora já com a exponencial, então você tem quais são os limites
desse intervalo de confiança, para onde que vão esses valores dentro dos 95%, que é o nível de confiança que a gente estipulou para esse intervalo. Muito bem, como é que a gente interpreta um modelo de regressão logística? A interpretação deste modelo é um pouco diferente. Por quê? Porque é um modelo, quando você faz lá a exponenciação do modelo, a gente tem ele é de multiplicação, ele não é mais de adição. Né? O modelo do log das chances é a soma dos parâmetros betas pela variável x. Mas quando você faz a exponenciação para poder entender do ponto de vista de probabilidade, ele se torna multiplicação de cada um desses valores. Então a explicação é a seguinte: a chance de um indivíduo reportar um estado de saúde não bom aumenta em 14% quando você aumenta um ano na idade desse sujeito, para a mesma condição de plano de saúde, ou seja, se ele tem ou se ele não tem, então vai aumentar em 14% a chance de ele indicar que ele não tem um plano de saúde para cada ano de idade que ele aumenta. E como que o fato do cara ter plano de saúde, então, afeta a resposta dele com relação à autoavaliação de saúde? Afeta da seguinte maneira: o indivíduo que tem plano de saúde, ele tem uma chance de reportar um estado de saúde não bom 95,8% menor do que os indivíduos que não têm plano de saúde para a mesma idade. Tá? Ou seja, conforme o cara tem plano de saúde, diminui. Né? Por quê? Por que diminui? Porque a gente tem aqui, olha, quando você pega este valor, tá vendo? Você multiplica. Isso daqui, este valor 0,042 vezes o fato de o cara ter o plano de saúde. Tá? Porque essa é uma variável 0,1 também, né? Tem ou não tem plano de saúde. Então, se ele tem plano de saúde, você vai multiplicar a chance de ele reportar um estado de saúde não bom por 0,04. Né? Você multiplica por 0,04, ou seja, 95,8 menor a chance de ele reportar um estado de saúde não bom. Então essa é a maneira da gente entender o resultado da regressão logística. Esses são parâmetros aqui. Você tem que fazer a exponenciação dos coeficientes do seu modelo para poder interpretar esses valores, o impacto desses valores no log das chances daquilo que você está analisando no seu modelo de regressão logística. Muito bem, para fazer o diagnóstico, a gente pode até criar aqui o gráfico dos resíduos, mas como eu já tinha falado, a gente tem aqui um gráfico difícil de ser interpretado, tá? Porque a gente não está utilizando as premissas do método dos mínimos quadrados. Então, os valores, a nossa variável resposta, ela só assume valores 0 e 1. Então não dá para poder fazer uma análise desse gráfico de modo apropriado. Então nós não vamos nem perder tempo com esta análise. A gente vai fazer a análise da superdispersão, que é verificar os nossos desvios, né, os resíduos do nosso modelo e o número de graus de liberdade que a gente tem nos resíduos. E aí a gente vê, se esse valor estiver próximo de 1, então a gente não tem superdispersão. Nesse caso aqui ele é 0,07, que é próximo de 1. Isso nos indica que a gente não tem superdispersão. Mas a gente pode e deve fazer alguns testes estatísticos um pouco mais rigorosos para a gente ter certeza que de fato a gente não tem superdispersão, porque superdispersão atrapalha a interpretação do nosso modelo. Então a gente utiliza aquele teste de Q quadrado com os dois modelos, um com quase binomial e outro com o binomial puro, para poder fazer a análise, o teste estatístico. A hipótese nula, então, é de que a nossa
superdispersão, que o φ, a hipótese nula é de que o φ seja igual a 1. Como o p-valor que eu obtive é de 0,74, né, 746 aproximadamente, eu não posso ignorar essa hipótese nula, ou seja, eu tenho que aceitar a hipótese nula de que eu não tenho realmente superdispersão. Uma outra coisa que a gente pode fazer também com a regressão logística, já que a gente não tem aquele R quadrado para indicar o que a gente chama de good of fitness do nosso modelo, né? Ou seja, o quão bem o nosso modelo está ajustando, a gente utiliza um pseudo R quadrado. E existem vários desses pseudo R quadrados, né, com nomes diferentes. Um dos que é muito utilizado é o pseudo R quadrado desse McFadden, e esse cara ele identificou esses valores e ele, em alguns dos trabalhos que ele publicou, o que a gente tem é o seguinte: valores entre 0,4 e 0,6 são valores considerados muito bons, ou seja, é um modelo que tem um bom poder de explicação. Tá? O pacote do R que tem uma função que nos dá esta métrica, né, esse pseudo R quadrado, então é esse pacote Desk Tools. Eu vou carregar esse pacote aqui e aí eu vou rodar essa função pseudo R2 no nosso modelo, e eu digo aqui que eu quero o pseudo R quadrado do McFadden, porque ele tem vários. Tá? Se você colocar aqui, ao invés de McFadden, colocar all, ele vai te dar uma lista de pseudo R quadrados. Então o valor que nós obtivemos aqui é de 0,51, que está dentro daquela faixa de valores muito bons, indicando que o nosso modelo está adequado, ou seja, tem um bom poder de previsão esse nosso modelo. Existem outros critérios para você analisar os modelos. A gente só falou aqui algumas coisinhas para a gente ter ideia de que é possível e é necessário fazer essas análises. Tem um outro pacote do R que chama-se Blor, por exemplo, que tem um monte de funções diagnósticos. Eu vou carregar aqui e mostrar só para vocês terem uma ideia desse monte de diagnósticos que tem, tá vendo? Olha, ele vai te dar aqui um sumário de alguns desses caras, inclusive do McFadden está aqui. Tem um outro desse Cox Snell também. Tem esse de McKelvey Zavoina. Tem um Count R2. Aparece um B e C aqui. E aparece o AIC também. O AIC eu já tinha falado. E aí tem o BIC, que é o Bayesian Information Criterion, que é muito parecido com o AIC em termos do que ele significa. São critérios de comparação de modelos, só que ele é um pouco mais rígido, esse cara aqui. Então ele penaliza mais modelos que têm mais variáveis, né? E isso aqui é só para a gente ter uma ideia de que existem muitos outros critérios de interpretação do modelo e a gente precisa entender esses critérios. Então, por exemplo, você pode dar uma olhada no help dessa função, aí ele vai ter lá um monte de artigos de onde vem cada um desses índices para que possa ser entendido, para que possa ser utilizado para fazer a análise. Não existe consenso entre os estatísticos sobre esses índices, né? Existem vários porque exatamente não tem consenso. Os estatísticos vão propondo novos valores, novos critérios para poder fazer aí as suas análises. Então a gente tem que entender que existem esses critérios e que, portanto, a gente tem que escolher o melhor critério. Muito bem, é isso. Muito obrigado, feedbacks são muito bem-vindos. Deixem lá os seus comentários e a gente vai poder responder e interagir. Agradeço mais uma vez ao Diego o convite, um projeto muito bom, fantástico. Espero que vocês tenham gostado, apesar de ter ficado um pouquinho longo, mas espero que seja de ajuda para todo mundo. É isso, pessoal. Boa noite para vocês. Até mais.